Bom dia, o meu nome é Filipe Madureira e uma vez mais trago-vos ao canal de YouTube da CAM, onde vamos trazer como tópico de hoje os pneus. Antes de mais, pedir que coloquem o like se gostarem no vídeo e que façam a subscrição do canal ativando o sininho para receber as nossas notificações de novos vídeos. Apelo também que, caso tenha algum interesse ou esclarecimento em novos vídeos, possa compartilhar connosco as suas sugestões nos comentários. Como informei, vamos então falar hoje sobre os pneus, apenas situações genéricas e dúvidas que surgem diariamente nas nossas oficinas. A nível dos pneus, como já deve ter verificado, existem várias medidas mediante a tipologia da viatura e feito pelos próprios fabricantes, tanto pneus em parceria com os fabricantes das marcas automóveis. Como, por exemplo, vemos a nível geral a medida 205, 55, 16, 91V, por exemplo. O que é que isto significa? Significa que o 205 é a largura do pneu em milímetros, o 55 é a percentagem dessa largura para calcular a altura do perfil do pneu, ou seja, 55% de 205 será a altura do perfil do pneu. Imaginemos que temos um pneu 30, será inferior o seu perfil no pneu. O R apenas significa que é um pneu radial, que é feito de forma radial. O 16 é a medida em polegadas da jante. Hoje em dia o mais comum é termos jantes 16, 17, 18, 19 e 20, na maioria entre o 16 e o 18. E depois temos o 91V, por exemplo, em que o 91 é o índice de carga, é a carga máxima que aquele pneu está sujeito a aguentar, ou testado, e depois o V, que tem a ver com o índice da velocidade. Os pneus são feitos com várias medidas, nomeadamente começa no T, que é o mais baixo, vai até ao Z. Isso tem a ver com a velocidade que o pneu aguenta em segurança. Depois, no pneu, podemos ver no piso que existem vários tacos de medição da altura do pneu. Um pneu novo sai de fábrica normalmente entre os 8 e os 9 milímetros de piso, e esse taco de limite do piso de pneu tem 1,6 mm, que é o mínimo legal para se poder andar na estrada. É importante referir que o desgaste do piso varia entre marca de pneu, o tipo de borrachas que se utiliza, o circuito que habitualmente fazemos, a qualidade do pneu, se é um pneu premium, se é um pneu mais básico, se é um pneu sem marca, mas isso vai à consideração de cada utilizador poder escolher o pneu que mais se identifica tanto para a sua carteira como para a segurança dos seus ocupantes. É importante referir que está testado que entre os 8 a 9 milímetros de fábrica até cerca dos 3 milímetros, 3, 4 milímetros, o pneu aumenta em travagem a cerca de 80 km por hora, cerca de 9 metros. Ou seja, não só é preocupante para os peões, porque podemos derrapar 80 km até à paragem, vamos aumentar cerca de 9 metros, assim como um embate numa viatura, por causa desses 9 metros adicionais, provocam também um embate ainda a uma determinada velocidade, porque a viatura ainda não foi imobilizada. Pior é quando passa dos 3 milímetros até aos 1,6 de lei, porque aí em escassos 1,9 milímetros temos os mesmos 9 metros, ou seja, ainda vamos aumentar mais a distância de travagem e ainda poderemos embater a mais velocidade. Por isso é de todo importante ir controlando a medida de desgaste dos pneus e terem atenção entre o piso molhado e o piso seco. Outro fator muito importante que muitas das vezes chega às nossas oficinas é o tipo de desgaste do pneu.
é muito importante que a pressão dos pneus seja vista regularmente. Quando digo regularmente, o ideal seria sempre que atestamos de combustível, por exemplo, mas pelo menos uma vez por mês devemos ver não só o alinhamento, mas também a pressão dos pneus. Muitas das vezes aparecem pneus na oficina com desgastes anormais, nomeadamente vários tipos de desgastes que passo agora a descrever. Muito frequente é o desgaste na banda central do pneu. Isto significa que o pneu anda com muita pressão, ou seja, em vez de ter um contacto à terra retilíneo, passa a ter um contacto à terra apenas no centro do pneu, porque está hiperinsuflado. Outra situação oposta é o desgaste excessivo nas duas bandas laterais do pneu. Isso significa que o pneu andou com pouca insuflação, então faz uma curvatura ao centro e desgasta apenas nas duas bandas laterais. Outra situação muito frequente e cada vez mais frequente tem a ver com o desgaste apenas na banda interior do pneu. Esta situação pode ocorrer de duas formas. Uma tem a ver com a convergência ou divergência do carro, ou seja, podemos ter o alinhamento errado ou o alinhamento de fábrica, porque hoje em dia, para os carros serem mais seguros, não só se mexe no camber, como também se mexe nas convergências do alinhamento. E daí às vezes termos pneus que no exterior ainda apresentem um piso próximo do mínimo e no interior já ter as ditas lonas à mostra. Outro fator que acontece frequentemente é termos este desgaste interno mais inclinado e bastante acentuado também. Não tem a ver com a convergência, porque o desgaste por convergência fica apenas desgastado sem inclinação, mas quando tem inclinação estamos aí a falar de excesso de camber, ou seja, os construtores hoje em dia aplicam camber, como se faz já há muito tempo nas competições, para que o carro tenha uma segurança adicional quando transita nas estradas, não só porque os carros hoje em dia têm performances diferentes dos carros há 10, há 20 anos atrás, mas porque efetivamente torna o carro mais seguro e mais aderente, principalmente em curvas. Outra situação que pode acontecer, principalmente nos carros comerciais, é o excesso de peso. Quando carregamos o carro com excesso de peso, o que acontece é que a suspensão vai baixar demasiado e o camber vai ficar muito acentuado, e aí vemos excesso de desgaste também. Outros tipos de danos que vemos nos carros é um desgaste acentuado, por exemplo, numa parte apenas do piso. Isso reflete que houve uma travagem brusca e o pneu bloqueou e derreteu mais a borracha apenas naquela zona específica. Outra situação que às vezes aparece são pneus escamados, ou seja, com o piso irregular e com golpes. Isso significa que teve sujeito a pisos bastante agressivos, seja empedrado, seja terra com pedras, algo cortante que tenha danificado o piso. Por último, e cada vez mais frequente também, são os papos que aparecem no perfil do pneu, que normalmente são causados por cortar as lonas do pneu, seja num buraco, seja numa subida de um passeio. Isso é frequente acontecer. Não podemos fazer analogia com esse mesmo papo quando temos, por exemplo, a união das telas do pneu, porque a união da tela dos pneus aparece apenas uma pequena deformação na lateral do pneu, mas em toda a altura do perfil, e aí é uma consequência da fabricação e não um defeito. E depois poderão aparecer outros casos no pneu, como por exemplo romper o talo, mas isso tem a ver com a montagem ou não do pneu, e outros cortes que possam surgir provocados por paus ou por pedras, algo do género.
Pronto, aqui fica uma pequena explicação então sobre os danos dos pneus, sobre as medidas dos pneus. Aconselho sempre a verificar a pressão dos pneus com regularidade, não só influencia os consumos da viatura, mas também a durabilidade dos pneus. Hoje em dia os pneus são feitos com umas borrachas melhores, mais aderentes, que por outro lado também causam o desgaste um pouco mais prematuro, mas também a maior segurança. Ou seja, quando às vezes os clientes dizem que um pneu antigamente fazia 50 ou 60 mil km e que hoje faz 20 ou 30, não é defeito, é efetivamente consequência dos pneus serem mais aderentes à estrada, terem mais atrito e logicamente também termos mais consumo de borracha, aliado ao facto que um pneu no eixo motriz de um carro que há 10 ou 20 anos atrás tinha 70 cavalos e que hoje em dia tem 140 ou 150 facilmente, também provoca maior atrito nos arranques e na própria condução. Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço os comentários, sugestões, para que possamos também partilhar convosco outro novo vídeo sobre dúvidas que possam surgir. Muito obrigado em nome da CM. Bom dia.